Olá pessoal, hoje eu vim dizer para vocês como eu consegui comprar o meu primeiro carro, sem ganhar bem, sem apoio financeiro dos meus pais, sem herança, só com fruto do meu trabalho. Lembrando que esse vídeo não é um vídeo para ensinar vocês como fazer, é só para mostrar um pouquinho da minha trajetória e com isso talvez eu ajude alguém. Eu consegui comprar o meu carro à vista e isso não foi sorte. Foi uma sequência de escolhas financeiras que me levaram a conseguir realizar essa conquista. E essas escolhas são escolhas que poucas pessoas decidem fazer. A primeira delas é o que eu comecei a juntar mesmo antes de ganhar bem. Eu já compartilhei com vocês que teve uma época da minha vida que eu ganhava muito pouco, menos de um salário mínimo, e isso foi na minha época de estudante ainda, quando eu estava estudando na graduação. Mas mesmo naquela época eu já juntava um pouquinho, mas era bem pouquinho, era 50, 100 reais, porque eu tinha medo de não faltar dinheiro, principalmente para ter o que comer dentro de casa. Por quê? Porque eu encontrei um aluguel muito barato que era 500 reais, eu acho. Que começou de 450 e depois aumentou para 500. Não sei se aumentou para 500 ou 550, mas era nessa faixa, que já era incluso água e luz. Só que era só um cômodo, era um cômodo com banheiro. E esse cômodo eu dividia ele entre cozinha e quarto. Mas não tinha divisão, não tinha parede, era um cômodo e o banheiro. Então, a partir dali, dava para eu guardar dinheiro, porque eu só pagava o aluguel e a minha alimentação. Só que eu também comia na faculdade, em casa eu acabava comendo uma besteirinha ou outra. E quando eu comecei a trabalhar na minha área e ganhar mais de um salário mínimo, para mim era muito dinheiro. E eu fiz o que muitas pessoas não fazem, que é manter o meu padrão de vida. Ou seja, não é porque eu passei a ganhar mais que eu comecei a gastar mais. Eu continuei gastando praticamente a mesma coisa, contudo eu estava ganhando mais de um salário mínimo, eu estava ganhando um salário decente, que poderia trazer uma vida digna para mim. Só que como eu sempre tive muito medo de ficar desempregado, qual foi a minha decisão? Eu vou montar uma reserva de emergência. Então, o meu sonho ali não era nem comprar um carro, era montar uma reserva de emergência. Aí eu fui guardando, o tempo foi passando e esse dinheiro foi aumentando. Eu disse, talvez eu possa comprar um carro. Aí nasceu o sonho de comprar um carro. Mas eu fui realizar esse sonho muito tempo depois, porque eu continuei juntando pelo bastante tempo. Então, enquanto muitas pessoas entram em um financiamento de 60 parcelas, eu fui me organizando e fiz o caminho inverso. Primeiro eu juntei dinheiro para depois tentar realizar esse sonho. Então, o que eu vou falar aqui talvez não agrade todo mundo. Mas como eu falei no início, é o meu processo, a minha trajetória. O que eu fiz? Eu segurei um pouco meu sonho, porque eu entendi que realizar um sonho sem planejamento pode acabar se tornando uma dívida, um imprevisto que vai basicamente prejudicar muito a sua situação financeira. Gente, além disso, eu vou falar um pouquinho sobre os meus gastos dessa época. Eu nunca tive muitos amigos, os meus amigos sempre foram para contar nos dedos, principalmente porque eu não moro no mesmo estado dos meus pais, então eu nem moro perto da minha família. Eu tinha em faixa umas 4 amigas, 5 amigas, e eu não tinha o hábito de gastar com besteira, ou seja, eu nunca gastei com bebida, porque eu não consumo bebida alcoólica, com cigarro, com festas, porque eu não gosto. Eu ia de vez em quando no shopping com algumas das minhas amigas, mas mesmo assim não era frequente. Eu não tinha uma quantidade excessiva de amigos, porque quem tem muitos amigos, na verdade, tem colegas. Quando você precisa deles, eles não aparecem. Então, os meus amigos sempre foi para contar nos deles, e até hoje são. Eu tenho algumas amigas só.
E os gastos que eu priorizava era com a minha família. Eu sempre vou priorizar a minha família. E eu entendo que não é emprestar dinheiro. Sabe por quê? Porque se alguém está precisando de dinheiro, se está precisando de 50, 100, 200 reais que seja, dificilmente ela vai ter dinheiro para te devolver, para te pagar no próximo mês. Então eu não emprestava. Se alguém da minha família pedisse dinheiro emprestado a mim, eu simplesmente dava. Se eu tivesse sobrando, eu dava. Se eu tivesse dinheiro, mas que já estava comprometido com minhas contas, eu não dava. Eu dizia, não, eu não tenho, porque eu não emprestava dinheiro. Se eu tivesse, eu dava dado. Agora, emprestar nunca foi algo que eu fiz. Porém, eu também quase nunca deixei de ajudar. Sempre quando eu podia, eu ajudava. Então, a minha família era prioridade. Eu acho que você também não pode ser muquirana e ficar guardando dinheiro debaixo do colchão. Isso, pra mim, não é uma vida financeira saudável. E uma das coisas também é priorizar a minha saúde. Como assim? Alguns gastos que eu não deixei de ter foi com alimentação de qualidade. E não é alimentação cara. É no sentido de poder comer coisas diversificadas, tipo fruta, salada. Sempre que eu podia experimentar uma fruta diferente no mercado, eu comprava. O meu mercado, eu sempre fiz questão de comer bem. Então, eu extrapolava, às vezes, no mercado, comprava bastante coisa, porque eu já tinha passado por um período de muita restrição alimentar e passar vontade mesmo, não de passar fome, porque fome, graças a Deus, eu nunca passei, mas de passar vontade, de querer comer alguma coisa gostosa e de não ter o dinheiro para comprar. Então, eu até engordei bastante, porque eu comprava tudo que eu achava que eu merecia comer. Só que eu não vivia sempre comendo besteira. Eu engordei, mas porque as besteiras elas se encaixavam no meio de alimentações saudáveis também. Então, eu sempre quis comer fruta, comer legumes, comer uma alimentação diversificada. Apesar de eu também comer as besteirinhas. Um iFood, um lanche. E isso causou o meu endividamento. Por fim, eu quero dizer que foi assim que eu consegui juntar dinheiro para comprar um carro. Na verdade, o que eu juntei foi a minha reserva de emergência e no final eu decidi que ia rapar minha reserva de emergência para comprar o carro à vista. E por isso que aqui não é uma aula, eu não estou ensinando ninguém, porque justamente foi essa decisão que me enfiou numa dívida posterior. Apesar de eu não ter me endividado comprando o carro, essa escolha acabou se tornando uma bola de neve, porque veio outros imprevistos para frente, que aumentou o meu padrão de vida, que gerou algumas pequenas dívidas que eu vou corrigir ao longo da minha trajetória aqui. Espero que em alguns 4, 5 meses eu não esteja devendo mais nada, mas enquanto isso eu vou gravando os vídeos para vocês, então vocês vão acompanhando essa trajetória. Então é isso, gente, esse foi meu vídeo, espero ter ajudado alguém de alguma forma, porque apesar de eu não ser um super exemplo, eu consegui fazer uma coisa que vários brasileiros não conseguem, que é comprar um transporte à vista, ter o dinheiro para pagar à vista. Óbvio que eu não fiz da melhor maneira possível, porque eu rapei minha reserva de emergência para isso, mas eu fiz. Em um determinado momento da minha vida, eu tinha reserva de emergência para mais de 1 ano, caso eu ficasse desempregado. Eu pude comprar um carro à vista. Então, eu fui organizado financeiramente, só que não o suficiente. Por isso eu cheguei onde eu estou hoje. E eu digo, ninguém é um gênio, ninguém é um dono da razão. Qualquer pessoa pode cometer um erro que gere alguns imprevistos
e acabe em uma situação de endividamento. Mas é possível sair e eu espero que a situação melhore para mim e para quem está me assistindo que esteja passando por uma situação parecida com a minha. Beijo, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal e é isso, pessoal.